Shalom, tudo bem? Presta atenção, muita gente crê num Cristo fabricado para si mesmo. É a famosa frase de Paulo, né? Vai chegar um tempo em que as pessoas buscarão mestres para si mesmo e vão fabricar as coisas que querem realmente aprender. Ou seja, elas acham que conseguem aprender aquilo somente que elas quiserem e fecham os olhos e os ouvidos para a verdadeira palavra do Senhor. Mas a verdade é que as escrituras estão aí para quem quiser ler de verdade. Né? Basta pegar as escrituras e ler com calma, buscando estudar, compreender, né? E verdadeiramente cuidar para seguir os passos de Jesus vamos dizer assim, na direção certa para o reino. Para isso, é preciso entender que o Cristo verdadeiro é mais do que simplesmente amor. Não estou dizendo que amor é muito simples, não é isso. Mas o Cristo trouxe muito mais. A vida dele é muito mais rica. Ele traz amor, ele cuida de nós, ele foi o bom pastor, com certeza. Mas é muito mais do que isso. Ele é poder. O Cristo é sabedoria, é conhecimento, é temor, temor de Deus. Ele nos ensina tudo isso. Mas, acima de tudo, ele é justiça. Todos se esquecem disso. Vamos falar sobre isso hoje. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui e estudarmos a Tua palavra. Toca, Senhor Deus, com Teu Espírito em nossas mentes e corações para que possamos estar receptivos ao Teu ensino. Fala conosco, Senhor. Mostra-nos a direção correta e ensina verdadeiramente a Tua palavra. Nós agradecemos por este tempo, rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus, não apenas aqui, mas por todos aqueles que vão assistir a este estudo. Para a honra e glória do Senhor, rogamos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu vou falar uma coisa que pode chocar à primeira vista, mas nada do mundo é só bondade. As pessoas parecem que querem só bondade, mas vivem como se não merecessem. Presta bem atenção nisso. Né? E muita gente que está na igreja achando que está fazendo o negócio certo. Presta bem atenção. Se somente recebemos, a gente só recebe, sem termos responsabilidade no processo, a gente não atinge o ponto certo que Deus espera de todos nós. Nós temos a imagem e semelhança do Senhor, mas precisamos expressar a capacidade, né, e a virtude de Deus em tudo aquilo que devemos fazer. É expressamente necessário que isso aconteça. Nós não vamos falar sobre isso, ou seja, não é bem esse o tema, mas a gente pode ilustrar da seguinte forma. Hoje em dia, a igreja está muito flácida, muito mole, muito Nutella, desculpa, mas é assim, com doutrinas que facilitam uma jornada que não é. Uma jornada que não é, acredite, em situação alguma, fácil. Não é uma jornada fácil ir para o reino. Mas as pessoas querem uma jornada fácil, que é um caminho fácil. Que é uma escadinha ali com um degrauzinho baixinho, uma coisinha facinha. Quer pisar ali no carpetezinho, não quer pisar na pedra para poder... Negativo. Não é uma jornada fácil. Isso cria pessoas fracas, sem compromisso com a palavra e sem ação. Pessoas inertes que só recebem e nada fazem por si próprios. Isso é terrível. Para não ser dessa forma, é preciso uma forja, uma severidade, um rigor para atingir o seu propósito. Deus é misericordioso, falamos disso aí no estudo passado, mas Deus também é justo. Ele tem o seu rigor para conosco, ele um dia terá o seu julgamento. O justo juiz estará no seu trono e nós teremos que nos apresentar diante dele. E não vai ser apenas para um julgamento de fachada, não. Vai ser um julgamento real, verdadeiro. Acredite. Nós ilustramos com a situação em que nós vivemos atualmente na igreja. Falamos que a igreja está muito mole, né?
Se houver necessidade da bondade, com certeza ela vai se expressar, a bondade de Deus. Arrependa-se e você vai conhecer a misericórdia do Senhor. Mas se determinado caso ensejar o uso de uma força ou de um rigor, nós não podemos duvidar que essa face do Criador será mostrada para nós, equilibrando a balança da justiça. Para uma pessoa que busca obedecer e cumprir a vontade de Deus, certamente a bondade e a misericórdia agirão a seu favor. Nós falamos isso no estudo anterior, mas diante da desobediência e do afastamento da lei de Deus, o que age a favor da pessoa é a fortaleza, o rigor, o julgamento, que move a pessoa no sentido do arrependimento. É como se empurrasse, meu filho, não é por aí o arrependimento, você tem que buscar um arrependimento para buscar a face de Deus. E do retorno aos caminhos do Senhor. Você precisa retornar para os caminhos do Senhor, não é por aí. E aí vem o julgamento do Senhor, o rigor, a justiça. Mas o espírito de fortaleza que estava sobre o Cristo, né? Isaías 11 fala sobre isso, né? O rigor de Deus não atua somente sobre a vida humana, atua sobre toda a criação. Tudo no universo ficou desequilibrado quando houve o pecado. Acredite. Então, quando nós nos arrependemos e voltamos para o caminho do Senhor, o universo vai aos poucos se ajustando e retornando ao estado anterior. O Cristo usou de rigor em vários momentos e os evangelhos registraram alguns deles. Lembro aqui da ocasião em que ele estava voltando para Jerusalém e o Cristo encontrou somente folhas numa figueira e ele ali ordenou: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Isso está em Mateus 21, versículos 18 e 19. Ele usou de rigor, usou de justiça. Aliás, ele já havia falado antes, uma árvore que não dá fruto, que seja lançada ao fogo. Ele falou isso daí de uma forma conotativa, tudo bem, de uma forma metafórica, tudo bem. Mas aqui ele mostrou que não é só metafórica, não. Ali ele também mostrou que isso acontece de uma forma real. Ele fez isso para demonstrar que é real. O rigor de Deus, a justiça de Deus, o julgamento de Deus é real. Vai acontecer. Presta bem atenção nisso. Sem entrar em méritos dos estilos dos escritores, dos autores das escrituras, no caso ali dos evangelhos, o trecho dessa figueira, o trecho em que o Cristo fala para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, porque ele não viu o fruto. E talvez ali nós podemos compreender que seria um tempo de fruto, ele queria encontrar o fruto ali, mas ela não tinha. Então ela secou. Esse fato descreve a atuação do rigor de Deus, que é sempre atento à sabedoria que age em todo o universo. Ao perceber que uma pessoa, vamos dizer, que alguma coisa estava fazendo com que aquela árvore não desse frutos, os frutos esperados por ele, certamente ele fez com que ela retornasse à matéria inerte, da qual ela era feita para que pudesse obter o equilíbrio. Então ela retornou sim. Se essa árvore não dá fruto, ela só é madeira, só serve para o fogo. Não é mais nada do que isso, não é mais além disso, nada além disso. Em hipótese alguma, se pode pensar que se tratou de uma destruição, embora, obviamente, em âmbito local, ali específico, para aquela árvore, realmente foi isso que aconteceu. Mas a obra de Deus não foi destruída, porque o que estava envolvido na frutificação daquela planta, uma figueira, e que não estava atuando corretamente, foi reabsorvido pela própria natureza. Essa planta não está dando fruto por quê? Está faltando alguma coisa? Então ela volta para ser madeira e isso que está faltando vai para outro lugar. De alguma maneira, esse equilíbrio no universo é restabelecido. Pode ter certeza disso. Enfim, a árvore não estava cumprindo o seu propósito. Presta bem atenção nisso. E por isso ela foi julgada pelo rigor. Se a árvore que não dá bom fruto deve ser cortada e lançada ao fogo, imagine aquela que não dá fruto algum. Foi o que aconteceu. A árvore secou imediatamente. É interessante notar que o Cristo, ele empregou ali como metáfora o caso específico de dar frutos ou não para descrever questões ali que estavam relacionadas. Um profeta que não dá fruto, uma árvore que não dá fruto, ele usou dessa forma, Na mesma ocasião do Sermão da Montanha, ele usou essa mesma situação como metáfora para descrever os falsos profetas. Mateus 7, capítulo 20. Por seus frutos os conhecereis. Então, se um profeta tem fruto, obviamente, se ele tem uma obra, se ele tem ali algo, se ele consegue construir algo, se ele consegue edificar algo com
com o seu ministério, com a sua palavra, com a sua profecia, né? Isso daí é um bom fruto, edificar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Por seus frutos o conhecereis. Agora, se não dá fruto, a árvore deve ser cortada e lançada ao fogo. Mas no caso de um profeta, suas palavras devem ser provadas no fogo. Se elas forem verdadeiras, dão fruto. Caso contrário, se não são verdadeiras, não dão fruto e obviamente não merecem confiança. É muito claro isso. O rigor ou a severidade com que o Cristo agiu também é visível no trato com as pessoas. As pessoas que atuavam no sentido de negarem a palavra de Deus e darem mais atenção às suas próprias tradições, especialmente os fariseus. Embora bondoso, misericordioso com as pessoas que realmente precisavam de ajuda, o Cristo curou muita gente, né? Mas também o Cristo se mostrou implacável com os que usufruíam de uma posição social ou de autoridade, qualquer que fosse ela, né? Para o domínio sobre os demais. Isso não é amor, não é misericórdia em momento nenhum. Não se trata de falta de paciência ou de bondade do Cristo. Não, Cristo não estava deixando de ser bondoso com aquelas pessoas, mas ele estava sendo justo. É uma atuação inevitável do rigor, da disciplina e até mesmo do julgamento que limitava no sentido, limita a bondade, né? Falamos, né? O julgamento, né? O rigor, a justiça que limita no sentido de produzir essa mesma justiça com os que eram, de certa forma, sufocados por uma doutrina que não era compatível com a palavra de Deus. Em outra ocasião, usando da mesma metáfora da árvore com os seus frutos, o Cristo se dirige com bravura às forças da injustiça. Interessante falar assim, né? Ele se dirige com bravura, com força mesmo, contra a injustiça representada pelos fariseus. Quando ele falou assim, ó, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E assim ele chama os fariseus de raça de víboras. E ele pergunta, né, como poderiam dizer coisas boas sendo vocês mesmos maus? Pois eles falavam do que os seus corações estavam cheios, né? Isso está em Mateus capítulo 12, 33 e 34. Você fala dessas coisas, você fala disso daí, dessas podridões que você tem no seu coração, é o que você é, né? Raça de víboras. Por isso que ele falou com os fariseus. Ele foi justo, ele foi rigoroso, sim, mas ele foi justo, misericordioso com quem merecia misericórdia, mas justo com quem merece a justiça, que não é misericordioso com o próximo. Falamos sobre isso no estudo anterior. O espírito de fortaleza que atuava pelo Cristo no sentido de prover a força para a justiça que deveria ser realizada em benefício dos seres humanos, abrindo caminho para o reino e forjando a imagem e semelhança de cada um. Essa força que o Cristo usou, né? Ela atuava através do Cristo para que isso pudesse ser obtido, né? Forjando cada um, restaurando a imagem e semelhança em cada um. Isso, na realidade, é extremamente importante. Extremamente importante. Porque Deus é misericordioso. A gente não pode esquecer isso, claro, porque a gente precisa da misericórdia de Deus em nossas vidas. Mas não podemos esquecer em momento algum que o Deus Todo-Poderoso é também justo. Ele não pode renegar a sua justiça em benefício da misericórdia. E nem o contrário. Mas eu digo a você, sabe, é uma crença minha. Eu creio que o rigor de Deus não atuou menos pelo Cristo quando o assunto foi a salvação, porque foi o ser humano que pecou. Foi o homem que pecou e se afastou do seu Criador. Deus é justo no sentido de trazer o ser humano de volta? É, mas ele também é misericordioso. E vice-versa, ele é misericordioso para trazer o ser humano de volta? É, mas ele também é justo. Deus tem um propósito para o ser humano e não pode se afastar disso, né? Porque ele criou o ser humano com a sua imagem e semelhança para dominar. Gênesis 1, 26. E tudo tem que retornar ao seu estado anterior, com as mesmas condições, com as mesmas capacidades. Quanto a isso, o Cristo foi enfático em Mateus 4,17. Ele declarou, foi o início do ministério dele: arrependei-vos,
Porque chegar no reino dos céus, ele falou isso daí, ele gritou isso daí pelas ruas de Cafarnaum, né? Ele gritou isso aí, gente, se arrependa, porque o reino dos céus está aí, como é que vocês vão entrar lá desse jeito? Não dá. Nós somos responsáveis pela nossa salvação e não podemos terceirizar essa condição. A gente não pode, a salvação, ela é possibilitada por Deus. É óbvio, se Deus não estiver na jogada, a gente não consegue. Então ela é possibilitada, ela é viabilizada por Deus. Mas se não caminharmos com as nossas próprias pernas em direção ao reino, da maneira como Ele quer que nós sejamos, que façamos, nada acontecerá. Ou ainda pior, acontecerá de sermos barrados na entrada do reino. Cada um prestará contas do que faz. Como disse Paulo em Romanos 14:12. Cada um vai prestar contas daquilo que faz. Vai prestar contas de si, vai prestar contas das suas obras. Apocalipse 20 fala que nós seremos julgados pelas obras. Pelas obras, presta atenção nisso. Ninguém será condenado injustamente, mas com justiça. E cada um de nós será julgado conforme o que fez, ou em outras palavras, segundo as suas obras. Acabamos de falar, Apocalipse 20. 12 e 13. Olha, lembre, sabe, que se o Cristo veio para nos resgatar é porque nós precisamos. Sim, é verdade, nós precisamos do resgate. Nós precisamos do resgate em nossas vidas. Mas o outro lado da moeda é que nós somos os responsáveis por ele ter sido pregado no madeiro. E se ele veio, é para nos resgatar. Então, a causa da vinda dele, a causa dele ter ficado na cruz, somos nós. Nós somos a causa e o motivo. Porque se nós não tivéssemos pecado, ele não precisaria ter vindo. Todos pecamos. Na verdade, Paulo fala que todos pecaram, né? Nós não tivemos a coragem de atender ao chamado. Arrependei-vos. No final das contas, até hoje, as pessoas fazem o que querem e não se arrependem verdadeiramente, entrando nos caminhos do Senhor. E inventam doutrinas para si mesmos, para se afastar da palavra de Deus. Nós é que penduramos o Cristo na cruz. Falando desse jeito parece chocante, né? Mas eu acredito que sim, porque ele veio por nossa causa. Mas se continuar a viver de qualquer maneira, se você continuar, isso aí é ignorar a obra que ele realizou, é ignorar a obra da cruz. A gente precisa mudar, precisa transformar o nosso modo de vida e atender a esse chamado. Onde será, né? Ou como será que nós estaríamos se ele não tivesse morrido por nós? Nós falamos agora há pouco que a igreja está flácida. A igreja está muito mole. Mas parece que ninguém dá atenção para isso. Ninguém. As pessoas olham para aquilo que deve ser feito e declaram com todas as letras que o Cristo já fez por elas. Quando elas é que deveriam fazer a sua parte. A dele ele já fez. Daí o rigor do Cristo com seus ensinamentos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13, Lucas 5:32. Mas chegará um momento em que não chamará mais, o Cristo não vai mais chamar. Presta bem atenção nisso, porque não vai mais dar tempo. Não tem mais tempo. O Cristo falou sobre a época de Noé, lembra? Mateus 24:37, quando somente 8 pessoas se salvaram. É claro que pouca gente conhecerá a salvação, mas nós temos sido chamados ao arrependimento pela misericórdia de Deus em todo o tempo. Incrivelmente, as pessoas não atendem aos chamados e as suas vidas continuam como se nada estivesse acontecendo. É como se tudo fosse uma fábula, achando que o que estão fazendo não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver isso não, para com isso, você... Puxa vida. A igreja é uma bela criação de Deus. É o corpo do seu Filho, é o corpo de Cristo, mas as pessoas afrontam e desdenham, como se fosse algo do passado, algo falido que não deveria mais existir. Igreja? Não, isso aí é careta. Isso é coisa do passado. Não. Mas o Cristo nos chama ao arrependimento o tempo todo. E ele alerta durante todo o seu ensino. Ele alerta, ele chama atenção. Presta atenção nisso. Você ama quem te ama? Você ama quem ama você? E daí? Os publicanos e pecadores também fazem o mesmo. Lucas 6:32. Se você não cumprir a vontade de Deus, você não entrará no reino. Mateus 7:21.
quem não vestiu, não deu de comer ou visitou na enfermidade ou no cativeiro os necessitados, será expulso da presença do Cristo. Mateus 25. Quem quiser seguir ao Cristo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Repito, quem quiser seguir ao Cristo deve negar-se a si mesmo e seguir a sua cruz. Tome a sua cruz. Lucas 9:23. Mas as pessoas fazem isso e continuam a viver como querem. Elas querem seguir o Cristo e vivendo como quiserem. Não querem seguir os passos do Cristo. Não querem seguir a palavra de Deus. Não tem como entrar no reino desse jeito. Dizem por aí que amam a Deus, que são obedientes. Sei não. A graça de Deus abre as portas do reino para nós. Mas nós temos que carregar a nossa cruz. Temos que carregar a nossa cruz. O Cristo já carregou a dele. Deus prometeu a salvação se nós nos voltarmos para ele. Você crê na palavra? Você crê em Deus? Os demônios também. E aí, como é que fica? Gente, isso não distingue ninguém. Eu creio. E daí? Os demônios também creem. Você crê que existe um Deus? Os demônios também creem. Eles tremem. Tiago 2,19. Você não é batizado? Não? Você não acha que o batismo é critério para entrar no reino? Você acha que o batismo é dispensável? Você acha que o batismo é dispensável? Que não é necessário? Mas não foi o próprio Cristo que falou que quem crer e for batizado será salvo? É Marcos 16:16. A gente acaba eliminando a palavra do Cristo por pensarmos coisas que não tem nada a ver. E dizemos por aí que não tem nada a ver. Ouça, em momento algum o Cristo disse que seria fácil. O caminho para o reino não é fácil. Acredite, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Porém, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12:2. Enquanto uns acordarão para a vida, outros para o desprezo e para a vergonha eterna. Você acha que vai para onde? Agindo desse jeito. Mas o infeliz acorda gritando que isso é antigo, que não vale mais, que não precisa. Isso está no Antigo Testamento, não é bem assim. Mas não foi o próprio Cristo que falou que não veio abolir a lei nem os profetas? Se ele não aboliu os profetas, essa profecia está aí, tão atual quanto qualquer palavra do Cristo. Isso continua valendo sim. Você acredita no Cristo ou em outra pessoa? Você acredita no Cristo ou em outra coisa? Acredite no contrário e veja onde é que você vai parar. Acredita? Tenha coragem de acreditar no contrário do Cristo para você ver onde você vai parar. Você não vai ver agora, que você vai falar que não tem nada a ver. Você come qualquer coisa? Você come alimentos consagrados aos ídolos? Vive imoralidades sexuais, seus desejos mundanos? Na igreja de Pérgamo tem gente assim. E o Cristo vai lutar contra elas com a espada da sua própria boca. Lê lá em Apocalipse 2,16. Imoralidades sexuais e aqueles que comem comidas consagradas aos ídolos. Aqueles que comem comida que não devem comer, qualquer coisa, também está junto ali, pode ter certeza. Agora, aquele que tolera Jezabel, presta bem atenção nisso, e faz estas mesmas coisas, muito cuidado. Presta bem atenção, o Cristo vai matar os filhos desta mulher. Isso mesmo que você ouviu, ele vai matar a cria de Jezabel. Todas as crias de Jezabel serão mortas pela mão do Cristo. Lê lá em Apocalipse 2:23. Cuide para que não seja morno e deixa o Cristo de fora de sua vida. Não, por favor, toma muito cuidado com isso. Não faça isso. Ser morno nas suas atitudes, nas suas palavras. Posicione-se diante das Escrituras e cumpra a palavra de Deus. Não deixe o Cristo de fora de suas vidas, senão ele vai vomitar de sua boca. Apocalipse 3:16. Essa é a justiça do Cristo. De todos, sem exceção. De todos, sem exceção, o Cristo exigiu arrependimento. De todos. Amém? O Cristo fez a sua parte e nos exortou para que façamos a nossa, para que fizéssemos a nossa, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Não desanime. Também não fique dizendo por aí que a gente não precisa fazer. Não, não. Não fica não. Faça a sua parte. Tenha bom ânimo. Ou essa não foi
a palavra do Cristo. Tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo, vocês também podem vencer. Ele já venceu a parte dele, agora vençam vocês. Nós temos que vencer a nossa parte. Porque o caminho é longo e a estrada é estreita, mas saiba que a justiça de Deus não tardará e seremos julgados pelas nossas obras. Apocalipse capítulo 20. Quem não fizer a vontade de Deus ficará de fora, como os pecadores para a morte. Esses vão ficar de fora do reino, não vão entrar pela porta da cidade. Atenda ao chamado, abra seu coração e sua mente para receber a palavra de Deus, não doutrinas de homens. Pelo amor de Deus, doutrinas de homens não. Leia a palavra de Deus, busque no Espírito o verdadeiro significado de tudo, haja conforme Deus quer para você. Acima de tudo, ame a Deus, ame ao próximo, seja obediente e caminhe pelas veredas do Senhor. Amém? Faço votos de que a misericórdia de Deus, a Shalom, a paz do Senhor esteja em seu coração, para que você possa realmente compreender a palavra de Deus e agir poderosamente no sentido de guiar, direcionar a sua vida para o reino de Deus. É isso, esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.